Olá pessoal, continuando a revisão de conteúdos, multiplicação de matrizes. Então, pela regra aqui, bem confusa, eu tenho uma matriz A com essa ordem e uma matriz B de outra ordem. O que aqui tem de interessante é o número de colunas tem que ser igual ao número de linhas da outra matriz. Então, essas são as duas. Essa é a condição principal, tá? Essa é a condição principal, ok? Coluna e linha tem que ter o mesmo valor, tá? Então, o resultado será uma matriz que vai ter a linha com a mesma quantidade da matriz A e a coluna, quantidade de colunas igual às colunas da matriz B, tá? E aqui ele fala, o elemento da matriz resultante vai ser multiplicando-se ordenadamente os elementos da linha da matriz pelos elementos da coluna da matriz B. Tá? Então, por isso que está aqui a observação. Só definimos o produto A e B de duas matrizes quando o número de colunas de A for igual ao número de linhas de B. Então, isso é uma condição. Se forem diferentes, não tem como fazer a multiplicação. Ó, além disso, notamos que o produto AB possui o número de linhas de A e o número de colunas de B. Então, basicamente, essa observação é a tradução do que está escrito aqui de maneira temática. Vamos ver na prática como é que nós vamos calcular. Então, vamos lá. Então, aqui eu coloquei... Então, aqui eu coloquei cada um dos elementos. Tá? Então, vamos lá. Isso aqui é uma matriz de ordem 3, duas linhas, 3 colunas. Então, ela é uma matriz 2 por 3. Aqui embaixo. Tá. Eita. 2 por 3. E essa matriz aqui, a matriz B, é uma matriz 3 por 2. Como é que ele fala? Ó, número de colunas de A. Tem que ter o mesmo número de linhas. Ó, então coincide. O resultado final, ó, número de linhas, então eu vou ter duas linhas e duas colunas como resultado final. Tá? Por isso que eu fui selecionando aqui, ó. Por isso que eu fui selecionando isso daqui. Então vamos lá. Para determinar o produto, eu vou pegar os elementos da primeira linha de A. Então é o 1, o 3 e o 2. 1, 3 e 2. E vou multiplicar na mesma ordem pelos elementos da coluna, da primeira coluna da matriz B. Então, o primeiro é o 3. Então, ó, esse elemento com esse. Depois, esse elemento com esse. E esse elemento com esse. Então, é na mesma ordem. Então, o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo, o terceiro com o terceiro. Por isso que a quantidade de colunas e a quantidade de linhas tem que ser igual, porque senão eu não consigo fazer isso. Então, coloquei em ordem. 1 vezes 3 é 3, 3 vezes 4 é 12, 2 vezes 1 é 2. Então, eu vou fazer a soma disso daqui e eu vou ter como resultado o 17, que é o primeiro resultado da multiplicação. Então, todo esse trabalho só para achar o primeiro. Então, o C2, eu vou pegar os elementos da primeira linha, ou seja, 1,
3 e 2. Aqui, ó. 1, 3 e 2. E vou multiplicar pelos elementos da segunda coluna, que está aqui. 0, menos 2 e 6. Na mesma ordem. 1 vezes 0, 0. 3 vezes menos 2. Faz jogo de sinal, faz com menos. Menos 3 vezes 2, 6. E 2 vezes 6, 12. Então, menos 6 com mais 12. Não é uma soma, porque tem sinais diferentes, então é uma subtração. 12 menos 6 é 6. Por que não tem sinal? Porque o 12 é maior e é positivo. Então, o resultado é positivo. O 6, então, é o segundo elemento da matriz AB. Tá? Então, por isso que eu estou colocando C11, C12, C21 e C22 para me saber em que ordem está a matriz. Porque se eu trocar qualquer elemento de posição, está tudo errado. Okay? Então, o terceiro elemento, ou seja, esse aqui, vai ser os elementos da segunda linha. Esse daqui, 0, 5 e menos 1. Então, aqui, ó, 0, 5, menos 1. Vai multiplicar com os elementos da primeira coluna de B. O 3, o 4 e 1. 3, 4 e 1. 0 vezes 3, 0. 5 vezes 4, 20. Aqui faz jogo de sinal, mais com menos. Menos 1 vezes 1, 1. Então, resolvendo isso daqui, 19. E o 19, então, ele é o terceiro elemento da matriz. Então, ele fica localizado bem aqui. Então, ele não pode estar em outro lugar, só pode estar aqui. O último elemento, então, da matriz é... Vou pegar a segunda linha, 0, 5 e menos 1, com a segunda coluna, 0, menos 2 e 6. 0 vezes 0, 0. Jogo de sinal, então aqui vai dar menos 10. E jogo de sinal, então vai dar menos 6. Nesse caso, os dois são negativos. Então eu tenho que somar. Essa é a regra da adição de números negativos. Se tiver o mesmo sinal, você soma. E mantém o sinal do maior número, no caso, menos 10. Então, o resultado, menos 16, que é o último elemento da, da matriz AB. Ok? Vamos para o próximo exemplo. Então, aqui eu tenho essa matriz, 3 linhas, 2 colunas e uma matriz quadrada de ordem 2. 2 linhas, 2 colunas. Então, vamos lá. Não. O número de colunas tem que ser igual ao número de linhas. Então, aqui eu tenho 1, 2 colunas e tenho 1, 2 linhas. Então, eu posso fazer essa multiplicação. Então, como que eu sei isso daqui? É simples. Eu sempre vou pegar a primeira linha. Então, ó, sempre vai ser a linha de A com a coluna do B. Por isso que eu já sei que vão ser 6 elementos nessa ordem. Então, vamos lá. Primeira linha, o 3 e o 2. 3 aqui, 2 aqui. Com a primeira coluna, 3 e 6. Então, 3 vezes 3, 9. 2 vezes 6, 12. 9 mais 12, 21. Então, ele é o C11. Então, ele é o primeiro. Então, vamos lá. Primeira linha, 3 e 2. 3 e 2 aqui. E segunda coluna, 1 e 2. Então,
1 e 2. 3 vezes 1, 3. 2 vezes 2, 4. 3 mais 4, 7. Então, o segundo elemento é o 7. Então, agora a gente vai pegar a segunda linha. 5 e 0. Ó, 5 e 0. E vou multiplicar com os elementos da primeira coluna. 3 e 6. Então, o 3 aqui, 6 aqui. 3 vezes 5 vezes 3, 15. 0 vezes 6, 0. Então, o terceiro elemento é o 15. C22. Então, agora nós vamos pegar a segunda coluna, o 5 e o 0. 5 aqui, 0 aqui. E a segunda coluna do B. 1 e 2. 1 e 2. 5 vezes 1, 5. 0 vezes 2, 0. 5 mais 0, 5. Então, quarto elemento da matriz. Terceira linha, 1 e 4. 1 aqui, 4 aqui. Com a primeira coluna, 3 e 6. 3 aqui, 6 aqui. 3 vezes 1 vezes 3, 3. 4 vezes 6, 24. 3 mais 24, 27. Então, quinto elemento está aqui. E agora vamos para o último. Terceira linha, 1 e 4. 1 e 4. E a segunda coluna, 1 e 2. 1 aqui, 2 aqui. 1 vezes 1, 1. 4 vezes 2, 8. 1 mais 8, 9. O último elemento da matriz está aqui. É repetitivo, mas não é complicado de resolver. Tá? Então, nas atividades, eu coloquei duas matrizes de ordem 2. Então, eu quero que vocês façam a multiplicação de A e B e A. Não são iguais, tá? Então, conforme vocês forem resolvendo, irão perceber que os resultados não serão iguais. Ok? Espero ter ajudado. Boa recuperação. Valeu!